Com fé, pode tudo e muito mais. Olá, minha gente querida, eu sou o Marcos Simões e a partir de agora estaremos juntinhos aqui no nosso Com fé, pode tudo e muito mais. O mais novo trabalho, o mais novo projeto da nossa Cultura FM, da nossa Cultura TV. Seja você muito bem-vindo ao nosso Com Fé Pode, é o podcast da igreja, o podcast do povo de Deus. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo legal? E hoje, nesse primeiro momento, nós queremos com muita alegria apresentar para vocês quem vai estar com a gente aqui na cadeira, com Marquinhos, claro, respondendo as minhas perguntas e falando um pouquinho da sua história, porque Com Fé Pode. Confira aí quem é o nosso entrevistado do Com Fé Pode de hoje, tudo e muito mais. Ele é filho de Marilene e Raimundo. Desde cedo conta com o apoio do seu padrasto Wagner. Ele é blogueiro e tem uma legião de seguidores que todos os dias são formados por meio do seu conteúdo, que alcança mais de 110 mil pessoas só no Instagram. Para falar de capítulos da sua história, do seu compromisso com a fé e destacar a importância das redes sociais na evangelização, nós recebemos no Com Fé Pode Michael William, o Fala Aí Católico. Muito bem, tá aí então, vocês conheceram um pouquinho dele, Michael William, mas que a gente conhece muito bem como Michael Fala Aí Católico. Seja bem-vindo, Micha. Eu já começo já perguntando para você, porque com fé, Michael, pode ser um blogueiro? Pode sim, a prova viva é isso, né? Que realmente alcançou muitas pessoas e muitas das vezes as pessoas acham que não conseguem, mas a recomendação que eu dou é que sim, você pode, comece e tente evangelizar, a exemplo de Carlos Acutis, né? Isso, Tão jovem? que evangelizava e alcançou muitas pessoas no mundo inteiro. Com certeza, se Jesus tivesse vindo agora, nessas épocas onde o rádio, aliás, vou antes um pouquinho, a imprensa, né, o jornal, a TV, o rádio, a TV, a internet tivesse, com certeza ele usaria, né, Michael? Usaria sim. E está alcançando muitas almas, né, para Jesus Cristo. Muito bem. Vamos lá. Agora, você usa as redes sociais para evangelizar, para falar de Deus, você transmite muita coisa lá boa nas suas redes sociais, você debate temas importantes, você fala da sua noiva, daqui a pouquinho vamos tratar sobre isso também. Mas esse Michael que hoje a gente vê, que a gente segue, que eu particularmente admiro muito, teve uma vida não tão próxima à igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, já iniciando o nosso bate-papo aqui, de fato, o seu testemunho. O testemunho já começa com um milagre na minha vida, que foi o fato da minha mãe não ter me abortado quando criança. Opa. Ela, quando adolescente, engravidou, e muitas pessoas tentaram convencê-la a me abortar, mas ela rezando, ela viu que dava para continuar e continuou, e graças ao bom Deus, e hoje estou aqui, né? Então, nem sempre eu fui católico, nem sempre eu segui a igreja. Desde muito Você já foi de outra cedo, religião, não? Não cheguei a ser de outra religião, mas já cheguei a frequentar, pois metade da minha família é de outra religião. Protestante, Testemunho de Jeová. Entendi. Então, eu fui batizado quando criança, porém me afastei. Com o passar do tempo, fiz a primeira comunhão com 12 anos. Depois disso, me afastei literalmente. Então, desde muito cedo, infelizmente, eu comecei na pornografia e também com a bebida alcoólatra. Você tinha quantos anos aí, Misha? Tinha 12 anos. Com 10 anos, eu comecei na pornografia. E com 12 anos, eu já bebia muito, já me embriagava. Com 12 anos, eu tive uma overdose. Minha mãe nem sonha dessas coisas, ela nem Nossa sabia. Senhora. E nisso começou... Peraí, não. Peraí, vocês não entenderam o que ele falou, mas 12 anos. Ele com 12 anos. Gente, 12 anos. Eu com 12 anos, eu estava na escola ainda aprendendo a correr. Com 12 anos, você teve uma overdose. Como é que foi isso, cara? Eu tinha 12 anos, viajei para o interior para ver alguns familiares. E lá era o aniversário de um primo meu e eu bebi bastante. Foi entre família, quase que família. Entre família, entre aspas, porque era família a esposa de um tio meu, que eu não era tão próximo, mas eu viajei e fui para lá. Sim. Bebi bastante. Desde aí minha vida começou com a bebida, né, com a embriaguez. E nisso, por exemplo, na minha vida eu achava que eu nunca ia conseguir sair dessa realidade. Porque com os 15 anos eu já comecei também com a questão da fornicação e eu achava que eu nunca ia conseguir sair dessa realidade. É tanto que eu frequentava às vezes a igreja. Comecei com meus 14 na Legião de Maria, mas sempre faltava muito. E eu ficava imaginando assim, eu digo que eu parecia muito com o Santo Agostinho no processo de conversão, que ele chegava e dizia assim, Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Então, chegou uma época da minha vida que eu percebi que eu objetificava as pessoas. Eu usava e deixava ser usado ao mesmo tempo. Com esse processo na minha vida, eu fui percebendo que estava muito vazio. Aí veio a depressão na minha vida também. Teve depressão? Tive depressão. Quantos anos?
em meados dos 16, 17 anos, por conta que, desde muito cedo, eu já estava em meio a vícios. Eu geralmente não gosto nem de falar muito do meu passado. Você já falou sobre isso em algum lugar? Não. Alguém sabe desse testemunho? Não, inédito sobre essa questão da sexualidade. Eu falo sobre vícios muito, assim, por cima, porém não É porque conto tão... envergonha. Sim, eu tenho vergonha do meu passado. Mas é tanto que eu estava me questionando se eu falaria ou não. Mas eu falei, não, se Deus me transformou, se Deus fez isso na minha vida, eu preciso dar testemunho, para que outras pessoas também possam ver que é possível sair dessa realidade. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu saía com tantas meninas, tantas mulheres, que na mesma semana eu saía 3, 4 na mesma semana. Chegava a um ponto que eu senti que eu estava muito vazio, sabe? Eu pensei assim, não, é isso que eu quero para a minha vida? E aí eu sempre na minha cabeça imaginava assim, comecei a frequentar a igreja, eu pensava assim, vou de vez em quando, mas eu tinha uma certeza que eu não ia para o céu. Eu falei, meu Deus, eu não consigo sair dessa realidade. E aí eu pedindo muito a Deus para sair dessa realidade, aí eu conheci a questão da consagração à Nossa Senhora. Mas eu fugia muito, porque eu achava que eu nunca ia conseguir viver a castidade, porque sempre quando eu tentava, por exemplo, nos meus namoros, sempre quando eu tentava, a pessoa acaba terminando porque não queria também viver a castidade, eu fazia proposta, vamos viver a castidade. E aí nunca dava certo. E é importante essa parceria, né? Não adianta a gente pensar você viver com alguém, por alguém, até para alguém, querer viver um foco. Hoje estou casado há quase 3 anos, 2 anos, enfim. É difícil, não é fácil. A castidade é de fato, mas é uma luta diária e uma luta entre os dois. Não pode ser sozinho querer ganhar o céu, não é verdade? Exatamente. E por isso que meus relacionamentos nunca davam certo. Uhum. Eu digo que, de fato, a minha mudança real, assim, uma conversão sincera que eu tive, foi após eu começar a namorar com minha noiva atualmente. Porque ela foi bem firme na proposta, porque chegou um ponto da minha vida, quando eu tinha uns 19 anos, que eu comecei a querer mudar. Então, eu fiz discernimento vocacional, fui fazer discernimento vocacional, estava pensando em ser padre, eu falei assim, eu quero mudar. Você pensou em ser padre, velho? Eu falei, eu não quero mais essa vida para mim. E aí, eu trabalhava em um local que não dava para ir os finais de semana sempre, então o padre ligava para mim, o reitor lá, né? Uhum. E eu cheguei a ser aprovado, eu já estava para entrar no seminário, porque eu queria me entregar totalmente para Deus, eu queria ter uma transformação de vida. Então, eu conheci minha noiva, e aí ela também já tinha feito discernimento vocacional, tornou-se minha amiga, e aí eu comentei com ela que eu ia ser padre, mas eu tinha uma vontade de casar, ter filhos, constituir viver família. realmente um namoro santo. E ela falou assim, talvez sua vocação não seja o sacerdócio, e sim o casamento. Então, a gente foi se conhecendo, a gente resolveu fazer o discernimento vocacional. Entre a gente, o discernimento do namoro, né? Então, a gente começou a ir para as missas juntos, adoração, e nisso eu comecei a mudar um pouco, porque também ela falou que não ia ter beijo, não ia ter nada, e eu fui bem sincero com ela, contei do meu passado, e aí nisso a gente começou a se conhecer e eu pedi ela em namoro. E a partir daí ela falou assim, você realmente quer namorar comigo, então você tem que se consagrar. Você fica fugindo da consagração. Comecei a consagração. Então ela que mais te motivou a isso aí? Eu comecei a consagração e nesse processo foi através de Laços de Amor Mariano, fiz um retiro lá muito bom de conversão, que foi o retiro de conversão, e a partir dali eu já saí já motivado. Lembrando também que aos meus 16 anos eu fiz o alerta, e naquele ponto que eu fiz o alerta... Queria saber do alerta, porque veja, você me contou um pouquinho na sua história aqui que o alerta foi um divisor de águas na sua vida também, não é? Além de outras realidades suas, mas, perdão, o alerta foi um divisor de águas. Você vai falar do alerta agora, eu já queria que você também, quem sabe muitos jovens estão nos assistindo agora, queria que você falasse mesmo a importância do alerta. Primeira coisa, o que é o alerta, né? Já que você explicasse para a galera, e a importância dele no seu discernimento vocacional, na sua conversão de vida mesmo. Fala um pouquinho para a gente. Então, o alerta foi o primeiro retiro que eu fui assim, e eu fugia também desse retiro, eu não queria ir, eu não sabia o que era retiro, não sabia o que era igreja. E aí eu fui para esse retiro e voltei transformado, eu queria ser igual a São Francisco. Só que ainda entrou um embate em minha vida, porque eu tinha uma realidade entre familiares que me davam um mau testemunho de bebidas, de que para ser homem tem que pegar mesmo, e aí quando eu vou para o alerta eu volto querendo mudar. Só que quando eu chego na minha realidade do dia a dia, ainda estava igual. Mas o alerta ali foi um despertar na minha vida. Já foi a partir dali que eu já comecei a tentar lutar contra a castidade, a entender que existia uma santidade. Eu vendo aqueles jovens que lá estavam animando, eu falei, eu quero ser igual a eles. Esses jovens tão animados, tão cheios de Deus. Eu lembro uma vez, eu fui para um retiro, eu era bem novo, logo quando eu entrei na Legião de Maria, e você, Marcos, estava animando esse retiro. Ah, sim. E aí eu falei, quando eu vi você ali, eu falei, caramba, eu quero ser assim uma pessoa cheia de Deus também assim.
Então, o alerta para mim foi realmente um divisor de águas e foi o que foi me dando coragem para continuar. Porque quando a gente está nessa vida assim, porque eu tinha uma vida, um pé na igreja e outro no mundo. Então, eu sempre pensava em desistir. Eu sempre tentava desistir, mas mesmo assim, eu persistia, continuava, mas eu sentia que eu precisava mudar, eu não podia continuar daquela forma. Então, o alerta para mim foi muito bom e foi a partir daí que eu comecei a tentar viver a castidade, mas não conseguia ainda. E aí foi a partir do momento que eu conheci minha noiva que tudo começou a mudar. Hoje em dia nós vivemos a castidade, estamos trilhando o caminho, já estamos noivos, né? Então a gente está trilhando o caminho para receber realmente o sacramento. E eu já ia falar sobre, gente, o Michael vai casar, minha gente. Olha que... que maravilha, que bênção de Deus. Tudo certo, tudo pronto para o casamento? Estamos preparando. Início do próximo ano a gente marca a data. Legal, então, em breve. Estamos Vocês rezando. estão fazendo uma campanha, alguma coisa assim? É isso? Conta pra gente. Um grande sorteio em prol do nosso casamento, né? Pensando em algo para ajudar, de fato, porque o casamento ele não é só chegar ali, casar e pronto. Então tem a casa, tudo isso. Nossa casa já sai próximo ano. Gente, não é que ele... Não, vem cá comigo aqui. Não é que ele queira botar uma decoração de 50 mil reais, casar lá em Fernando de Noronha. Não é isso não, tá? Até porque merece, viu, Michael? E no seu trabalho, inclusive, você está fazendo isso para ter essas condições. Não que vá, né? Mas merece. Mas é claro, ajudar na casa. Eu casei recentemente, sei muito bem como que é. Né? Casa... o casamento em si, mas a mudança de vida gera também essa necessidade financeira, o que é natural, né, Misha? Sim, e uma coisa que a gente sempre busca fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Então, nessa busca, de fato, quando a gente noivou, então a gente colocou Deus em primeiro lugar e busca dar testemunho desde então, né? Então, essa certeza que Deus quer realmente realizar esse sonho de Deus na nossa vida, tanto que é bem interessante quando alguém católico busca viver a castidade, busca viver tudo aquilo que Deus pede, muitas pessoas se incomodam. Uhum. Alguns querem viver também, outros ficam incomodados e começam a falar. Então, é incompreensível para muitos porque que nós buscamos realmente fazer essa vontade de Deus. De viver a castidade, de sempre estar ali na igreja, e não só estar, assim, mas realmente viver, ser igreja, né? É uma busca que a gente tenta fazer, e principalmente porque o casamento é algo que Deus estará no centro. Então, vai vir os filhos, então tem que ter uma preparação, não é algo de qualquer jeito, né? Muitos, hoje em dia, infelizmente, não entendem mais o valor do sacramento. Simplesmente pensam só na festa, mas tem que ter toda uma preparação. É isso que a gente está buscando. Temos um diretor espiritual, que é o Padre Wesley, ele está direcionando a gente. Um abraço grande, Padre Wesley, querido, recém, inclusive, ordenado, está aí, graças a Deus, acompanhando vocês. Que bom. Escolhemos ele para ser o nosso diretor, por conta que, na época da pandemia, ele deu algumas orientações para a gente, chamou a gente para rezar o terço, mesmo... Nossa. Vídeos. Então, a gente percebe como a tecnologia hoje em dia alcança as pessoas para Deus, né? Você está falando dessa realidade de tecnologia, de redes sociais e tal. E paralelo, você falou uma coisa assim no seu testemunho, na realidade da sua mamãe. Você disse que algumas pessoas alertaram a ela a abortar você. Michael, a gente sabe que hoje em dia as redes sociais ela tem dado vozes a missionários, como é o seu caso, a outros tantos blogueiros religiosos católicos que estão por aí. E houve, ultimamente agora, a questão da votação, da descriminalização do aborto, e você foi uma dessas vozes que se levantou contrário a isso. Naturalmente, entendendo que esse é o papel do católico, sempre defender a vida. Mas há também uma consonância com a sua vida. Você foi uma figura que não foi abortada e por isso mesmo hoje você se utiliza da sua vida para pregar o evangelho, para falar de Deus. Mas por que levantar essa voz contrária ao aborto? Porque é necessário, por conta que muitas das pessoas, e é interessante que muitos que se dizem católicos, por não conhecerem a fé, acabam indo com os outros. No caso, com a grande maioria... Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras, né? Não Nossa Senhora, mas as pessoas aí. Então, é necessário que os católicos possam mostrar àqueles que estão no processo de conversão o que, de fato, a igreja ensina. Tanto que, na minha vida, enquanto católico, quando eu comecei a me questionar, eu comecei a buscar conhecer. Então, é preciso estudar mais sobre o que, de fato, a igreja ensina. Por que a igreja defende a vida desde a concepção? Então, muitos não compreendem, por isso que muitos acabam dizendo que aprovam, etc. Então, nós precisamos fazer como o Cristo fez aqui na Terra, né? Ele não veio para passar uma na cabeça, ele veio para trazer a verdade. Por mais que muitas das vezes a verdade seja difícil, por mais que muitas das vezes muitos queiram concordar com esta realidade, a gente precisa realmente entender o porquê e, de fato, ter essa posição firme junto com a igreja.
e não ter medo de defender. Às vezes a gente está tão envolto de pessoas, inclusive, que defendem o aborto e mas muitos dados. Viu? Esses dias eu estava assistindo ao Dom Odilo Scherer, que é arcebispo lá de São Paulo, e inclusive foi até um pastor de outra igreja, abortista, inclusive, repare, pastor de uma igreja, e ele defendia o aborto. Veja como a gente está envolto de pessoas, ovelhinhas, né, com carinha de ovelha, mas quando a gente vai ver não é bem isso, não. E ele falava que, olha, 200 mil mulheres só no mês passado acabaram morrendo por conta de abortos. E aí o Dom Odilo, mas onde vem esse dado? De onde que vem? Ou seja, é mentira. São as fake news que, por vezes, acabam impactando as pessoas e a gente vai se levando por isso. Então a gente tem que defender o aborto, mas atentos aos dados, atentos àquilo que a igreja mesmo fala, às fontes confiáveis. Não é verdade, Michel? Isso mesmo. Precisamos ter muito cuidado, é tanto que a igreja ela tem documentos. Um dos motivos de eu ter feito a minha página foi isso, é tentar mostrar a face real da igreja. Porque muitas pessoas acabam acreditando em muitas coisas que as pessoas vão inventando, contra o Papa, contra tantas coisas. Então, nós precisamos, primeiro, ir às fontes. O que é que a igreja de fato ensina? Quais são os documentos da igreja? Por exemplo, sobre a questão do aborto, é preciso compreender. Sim. Porque se a igreja ela fala sobre a questão da concepção, ela vai dizer para a gente que, a partir do momento que o espermatozoide ele vai ali no óvulo, já é uma vida. Já é fecundada a vida, claro. Então, não é qualquer coisa. A gente percebe hoje em dia que as pessoas defendem os animais, defendem tudo, e precisa realmente cuidar e zelar pelas Toda coisas de vida Deus. importa. E principalmente a humana, só que as pessoas desprezam hoje em dia, né? Desprezam muito. Por isso que eu percebo que hoje em dia muitos católicos estão se levantando para defender a família. Teve até uma reportagem recentemente, né, atacando os católicos que têm filhos, que são abertos à vida. É uma loucura, gente. Ah, meu Deus. Eu até falei no rádio isso aqui, gente, mas de uma forma tão esdrúxula, eu acho que eu me envergonhei, porque se dizia uma jornalista, mas como é que pode, gente? Veja, o tema família, e o tema que a igreja, claro, sempre defendeu a família, claro, os abortistas, aqueles que defendem o aborto, naturalmente vão de contra a família. Não aprovam a família, porque é na família que se encontra a vida, é ali onde é fecundado, é ali onde acontece. E muitas das vezes eles não defendem a família e tudo começa aí. Não defendem a família, e aí não estou falando aqui de família tradicional, não, a família. Estou falando de família, sequer defendem isso, mas esquecem que vieram de uma família. Isso é terrível. E aí o que Michael está nos pontuando aqui é que recentemente uma matéria pontuava que a ala conservadora da igreja se levanta para números exorbitantes de pessoas. Eu até pontuava que a avó, minha esposa, ela tem 14 tios. Ou seja, a avózinha dela, dona Enelita, manda um cheiro grande aqui, teve 15 filhos. Viviam todos no interiorzinho de Dores, em Itaperoá. Viviam ali felizes. Hoje são todos homens, mulheres, tem outras famílias, inclusive. E louvado seja Deus. Qual o problema de se ter filho? A pergunta é essa. Qual é o problema de se ter família? Qual é o problema? Não é verdade, Michel? As pessoas hoje em dia vão colocar muito como se um filho fosse literalmente um problema, fosse só gasto, só colocam números. É tanto que cada vez mais as pessoas deixam de ter os filhos ou tratam os filhos como se fosse um problema, né? Já se perdeu o real sentido da família, que a igreja nos ensina a precisar realmente, na nossa família, ser uma igreja doméstica, realmente catequizá-los, ensiná-los na fé, e se perdeu isso. Uma geração que não sabe mais o valor de Deus. Por isso que a gente vai ver tantas coisas hoje em dia que as pessoas... É a falta do conhecimento da fé. Então, por isso que eu levo muito a sério essa questão que é preciso conhecer para amar. Quando você conhece, de fato, a igreja, o que a igreja ensina. Por exemplo, muitos vão trazer o argumento dizendo assim, vocês defendem a criança, que a criança nasça, mas não cuida, joga as pessoas aí. Mas a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Verdade. Ela não só defende a vida da criança, mas todas as vidas. Você é da paróquia São Francisco de Assis, no Santos Dumont, inclusive. Lá tem 2 orfanatos, inclusive, né? Das Irmãs da Caridade, outro orfanato que existe lá também, que a igreja também tem ali um vínculo, digamos assim. E veja um trabalho de vida mesmo, que a igreja realiza. Você vai na África, o quanto de projetos que a igreja defende. E veja, é importante pontuar isso. Às vezes se coloca na cabeça que o aborto é uma realidade só para defender a criança. Não! Quando você... Aliás, a luta contra o aborto. Estão só defendendo a criança e a mãe. O que a igreja quer é que todas as vidas
sejam salvas. Todas as vidas, a mãe e a criança. Tem outro argumento também que colocam. Quantos pais que abortam? Pais, né? Dizem do homem que tem o filho e joga fora. Peraí, gente. Então é melhor se assassinar uma criança porque o pai não vai cuidar? Tem uma mãe, tem um avô, tem avó. Não quero aqui tirar a responsabilidade do pai, inclusive sou pai. Acordo na madrugada, dou banho, vou para lá, venho para cá, ter nossa vida por aqui. Mas mesmo assim a gente vai em busca. A gente está ali para ajudar, para cuidar. Alguns pais, mas como mães também que deixam. Quantos pais, né, que chama agora de pai solo, né, que está aí cuidando sozinho das crianças. Isso acontece. Mas isso não é um argumento para que tire a vida de uma criança. Inocente, inclusive, né, Michel? Você falando sobre essa questão do cuidado, né, é uma realidade que muitos não conhecem, desconhecem que a igreja diz para ser aberto à vida, mas ao mesmo tempo tem uma paternidade responsável, Claro. tanto o homem quanto a mulher. Então o homem precisa realmente fazer o seu papel de cuidar da sua esposa. Muitos não compreendem sobre a família quando diz assim que a mulher foi tirada da costela. Tipo, é porque ela não está nem acima nem abaixo, está do lado. Então é um ajudando o outro. Ao mesmo tempo que diz que é para a mulher ser submissa ao seu esposo, mas que o esposo ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, ele foi capaz de dar vida pela igreja, né? Então, o esposo precisa fazer isso. Claro. É preciso ter essa realidade. Eu vejo que, hoje em dia, principalmente os casais, já casam de qualquer jeito, já não tem aquela busca de compreender, de realmente levar a sério o sacramento. Por isso que existem tantos sacramentos que são nulos, porque nunca existiu. Sacramentos que, muitas das vezes, casamentos, né, que as pessoas já casam por interesse, já casam pensando em terminar, não levam mais a sério a sacralidade que é a família. E sai todas as vocações dali. Claro, perfeito. É na família. Até aqui na Rádio Cultura a gente está com um spot, claro, são histórias não verídicas, mas conta, por exemplo, da Ana, pode tomar água aí, inclusive filma o Michel bebendo água aqui, e essa água, inclusive, é água benta, viu? Saiu daqui, já água sai benta. Realmente sai realmente abençoado. E olha, e aí a gente está aqui trazendo ainda rapidinho sobre a questão do aborto, mas para falar que se Michael tivesse sido abortado, nós não teríamos um Michael missionário. Se Marcos tivesse sido abortado, não teria hoje um locutor, um pai, um jornalista. Se o padre Marcelo tivesse sido abortado, não teria um padre. Se o Papa João Paulo II tivesse sido abortado, não teria um papa. Enfim, é uma vida. E às vezes a gente deixa de pensar isso. A gente deixa de entender que ali existe uma vida que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai ser um pai, que vai ser um padre, que vai ser uma freira. Enfim, né? Tantos santos e santas que não foram abortados e, graças a Deus, estão aí testemunhando e falando, vivendo, médicos, enfim, né? Uma imensidão de coisas. Então, só para frisar mesmo, aborto não, aborto nunca. Essa é a nossa bandeira, né, Michel? Isso mesmo. Aborto não, aborto nunca. Bom, eu estou vendo você aqui com uma... Não sei se o Raoni Smith consegue filmar, dá uma focada aí no Michael. Ele está com a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Fala um pouquinho, o que é essa medalha? Como é que ela chegou na sua vida? Essa medalha aqui é da consagração à Nossa Senhora. Falei um pouquinho sobre esse processo. E tem um momento muito específico na minha vida que eu trago por conta que eu senti a presença de Nossa Senhora. Quando foi logo no início de 2020, antes da pandemia, eu fazia faculdade à noite, trabalhava o dia e eu lanchava muito fora. Então, eu estudava à noite na UFES. E aí, eu contraí uma infecção intestinal, no qual eu fiquei uma semana sem sair, sem comer direito. Os médicos não sabiam direito o que era. E nisso, eu sentia muitas dores e não conseguia dormir. Eu sentindo muitas dores, fiquei bem magro, só a carcaça, né? E aí, eu até comentei com minha mãe de chamar um sacerdote para dar unção dos enfermos. Pensei que eu já ia, né? Já ia bater as botas. E aí, eu fiz o quê? Eu conhecia a Nossa Senhora da Saúde. Por conta que eu ia para as missas da saúde, que Padre Marcelo celebrava, você estava lá cantando. E aí eu comecei a ter essa devoção por Nossa Senhora. Eu falei, então vamos lá, não custa nada tentar. Legal. Então eu, naquele momento, de madrugada, que eu não conseguia dormir, fui deslizando para o pé da cama. E nesse momento, eu faço uma oração bem sincera para Nossa Senhora, pedindo que, se eu ficasse vivo, se eu não morresse, porque eram dores muito fortes, que eu pudesse, então, a partir desse momento, me dedicar, realmente me doar a evangelização, para conseguir outros jovens para Cristo, que realmente tivesse esse primeiro amor, esse encontro com Deus. E a partir daquele momento, depois eu vou dormir, e no outro dia eu acordo como se eu nunca tivesse tido nada. Então, de repente, isso aconteceu. Outro momento, eu já consagrado, foi quando eu trabalhava num escritório de internet, e lá eu estando trabalhando,
um rapaz, ele chega, entra e se passa por cliente. Então, eu atendi ele super bem naquele momento e, de repente, ele puxa uma arma e coloca na minha cabeça. E eu não estava esperando aquilo, eu fiquei meio sem reação. Meu Deus do céu. Eu estava com minha medalha e antes eu tinha uma corrente que era de prata que meu padrasto tinha me dado, que eu considero um pai, né, Wagner. E aí, ele logo pegou minha medalha e eu fiquei muito sentido por conta da medalha. Pediu minha moto, levou minha moto, meu celular e me trancou numa sala que tinha atrás. E naquele momento, quando eu não fui com as mãos levantadas. Eu fui com a mão assim, prostradas e orando. E a todo momento dizendo que eu era um servo de Deus. Que eu era realmente alguém que todo momento falava de Deus, evangelizava, que não me matasse. E naquele momento o rapaz ele pede desculpa. E mesmo ainda com a arma na minha cabeça, naquele momento, você não tem reação. Mas mesmo assim eu abençoei e pedi que ele pudesse ir embora. Vai embora. Levou a medalha? Ele levou minha medalha, minha corrente, né? E espero que ele tenha se convertido. Amém, Jesus. E aí, Amém. naquele momento, eu não pensei nos bens materiais. Ele levou minha moto, levou tudo que eu tinha naquele momento, mas eu me ajoelhei e comecei a louvar a Deus e agradecer a intercessão de Nossa Senhora. Sabia que tinha sido ela que intercedeu pela minha vida. Às vezes as pessoas ficam presas aos bens materiais e esquecem que o bem mais precioso é a vida. Por isso que temos que valorizar todos os nossos familiares, todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, para com a Virgem Maria, depois que eu me consagrei, eu entrego toda a minha vida. Coisa é tanto linda. Que eu dou formações aqui. Eu ia pontuar isso. Você, inclusive, foi muito um grandioso responsável pela expansão da devoção mesmo à Nossa Senhora da Saúde aqui na Rádio Cultura, não é? As capelinhas de Nossa Senhora. Teve 3 turmas também que eu orientei. E por isso que eu me dedico tanto às coisas de Deus, porque Deus já transformou a minha vida. Então, eu quero alcançar outras pessoas. Eu vejo que realmente acontecem milagres. Amém. Cada turma que ainda eu venho dar formações aqui para São Bento, eu vejo como as pessoas saem transformadas e realmente é uma realidade. As pessoas têm esse compromisso com Deus. Realmente abraça a fé, abraça a causa da rádio, né, que é tão importante, alcança tantas pessoas. Então, por isso que eu me dedico tanto. É para que Deus possa ser amado, pois Ele me amou primeiro. Amém. Coisa linda, gente. Ó, conversando aqui com o nosso querido Michael, Fala Aí Católico. Tô até vendo aqui o seu Instagram. São 117 mil seguidores. É uma galera. Mas você conquistou isso aqui comprando ou não? Não, nenhum. Nenhum. Não teve isso. Sempre por meio, claro, de estratégia de comunicação é natural. E eu já queria saber de você, como você chegou a 117 mil seguidores? Qual a dica que você dá para quem estiver assistindo agora a gente aí? Constância e perseverança, né? Eu digo sempre que são almas para Jesus Cristo. Eu não imaginava que chegaria a tal proporção. Eu gostei tanto da área da comunicação que eu comecei também a fazer jornalismo. Tem você como exemplo, né? Bom, obrigado, então, Michel. Nesse ponto, eu fui percebendo e eu queria trazer qualidade, né, para o povo de Deus. Porque é preciso a gente ter essa dedicação. Então, foi alcançando muitas pessoas. Eu já acompanhei muitas conversões de protestantes para o catolicismo. E esse Por meio da sua rede? Sim. Ah, que massa. Porque as pessoas antes têm uma visão e depois começam a perceber que, sim, católico lê a Bíblia, sim, católico tem vida de oração, faz a Lexio Divina, reza muito. Então, eu comecei a tentar trazer essa realidade, né? Então, é algo muito bonito de ver também outros jovens começando. E eu sempre tive algo em mente assim, que eu não contava a quantidade de pessoas. Eu queria alcançar as pessoas. Se eu alcançar só uma, já era o suficiente. Então, as pessoas têm essa transformação. E hoje em dia, graças ao bom Deus, as redes sociais estão aí para isso, né? Para alcançar as almas e trazê-las para a casa de Deus. Eu sempre trago nas redes sociais, assim, tentar fazer com que as pessoas voltem para Jesus. Vá adorar Jesus Cristo, vá se confessar, porque às vezes as pessoas têm medo e muitas pessoas vêm pedir conselho. Já vieram pedir conselho sobre como eu consegui vencer a depressão, como foi que eu consegui ter essa caminhada assim, de amar tanto Jesus, ver jovens que eram ateus e voltarem para Jesus. É bonito demais de ver isso. É uma bênção, de fato. Por isso eu devo dizer para você, não tenha medo, como diz a canção. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. E, de fato, é isso mesmo, né? Eu acho que é ter essa ousadia de todos os dias anunciar o amor de Deus, né? A graça de Deus na vida das pessoas. Bom, e a gente precisa encerrar a nossa entrevista. Queria ter 2 horas para a gente conversar aqui. Bicha, obrigado, mas eu quero fazer agora um ping-pong com você. Pode ser? Pode sim. Música, maestro, por gentileza, vamos lá. Uma santa. Santa Teresinha. Olha, estamos chegando aí. Um herói. Um herói, Jesus Cristo. Amém. Uma música. Uma música Verdade do Tempo. Cante rapidinho. Thiago Bravo. Cante. Rapidinho. Só o refrão. Vai. Só o refrão, lembra? Essa é uma canção de amor. Aí, muito bem, legal. Não canto não, mas tá valendo. Uma comida. Uma comida cuscuz. Isso é muito. Com ovo é maravilha, né? Eu não como não, mas vamos voltar. Um filme, Michel. Um filme Paixão de Cristo. Mel Gibson.
uma rádio. Uma rádio cultura. Ai, Sou mais cultura. Aí eu sou mais feliz. Um versículo bíblico. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Amém. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado por Deus te abençoe muito. Seja muito feliz na sua missão, seu casamento que está chegando. E convide todo mundo da Rádio Cultura, viu? Vai ganhar muito presente. Ô, glória. Deus abençoe. Obrigado, Quem quiser Marcos. seguir, então, diga lá. Michael, fala aí, católico. Muito bem. Beijo grande. Obrigado, coração, Michael. Encerramos, portanto, o nosso primeiro Com Fé Pode. A gente volta em breve com muito mais outros entrevistados por aqui. Obrigado, coração. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Não esqueça, não. Com Fé Pode. Tudo e muito mais. Valeu!